trouxe-vos este livro de Isabel Allende que se chama Para lá do Inverno. Eu vou ler 2 excertos, portanto vou ler uma parte e depois há um corte no meio e leio outra parte, do capítulo 2, que se chama Richard. Brooklyn. Ao chegar a casa no final da tarde, de bicicleta se o tempo permitisse, ou de metro, Richard Bowmaster ocupava-se primeiro dos 4 gatos, animais pouco afetuosos que adotara na Sociedade Protetora dos Animais para acabarem com os ratos. Dera esse passo como uma medida lógica, sem resquícios de sentimentalismo, mas os felinos acabaram por ser os seus companheiros inseparáveis. Entregaram-lhe os esterilizados, vacinados, com um chip inserido debaixo da pele para poderem ser identificados caso se perdessem, e já com nomes. Mas, para simplificar, ele deu-lhes nomes de números em português. 1, 2, 3 e 4. Enchia as taças com comida, limpava a caixa de areia e a seguir ouvia as notícias enquanto preparava o seu próprio jantar na ampla mesa multiusos da cozinha. Depois de comer, tocava piano durante algum tempo, umas vezes por prazer e outras por disciplina. Teoricamente, na casa de Richard havia um lugar para cada coisa e cada coisa estava no seu lugar. Mas na prática, os papéis, revistas e livros reproduziam-se como teias de aranha de um pesadelo. De manhã havia sempre mais do que na noite anterior e às vezes apareciam publicações e páginas soltas que ele nunca tinha visto, nem fazia ideia de como teriam ido parar a sua casa. Depois de comer, lia, preparava aulas, corrigia provas e escrevia ensaios de política. Devia a sua carreira académica mais à perseverança para investigar e publicar do que à vocação para ensinar. Por isso, a entrega que os seus estudantes lhe demonstravam, mesmo após concluírem os estudos, era para ele inexplicável. Tinha o computador na cozinha e a impressora no 3º andar, num quarto sem uso, onde o único móvel existente era uma mesa para pousar o aparelho. Felizmente, vivia sozinho e não tinha de explicar a estranhos a curiosa distribuição do seu equipamento de escritório, porque poucos compreenderiam a sua determinação em fazer exercício físico subindo e descendo a escada inclinada. Além disso, assim era obrigado a pensar 2 vezes antes de imprimir qualquer disparate, por respeito às árvores sacrificadas para fazer papel. Por volta das 3 da tarde, Richard apercebeu-se de que lhe faltava um dos gatos. Quando ele estava em casa, os bichanos arranjavam maneira de ficar por perto. A sua relação com eles era de mútua indiferença, exceto com 2, a única fêmea, que aproveitava a mais ínfima oportunidade para saltar para cima dele e acomodar-se de modo a que o dono lhe fizesse festas. Os 3 machos eram independentes e tinham percebido desde o princípio que não eram animais de estimação. A sua obrigação era caçar ratos. Reparou que 1 e 4 andavam a passaritar pela cozinha, inquietos, e que não havia rasto de 3. 2 estava deitado em cima da mesa, ao lado do computador, um dos seus sítios preferidos. Levantou-se e foi procurar o ausente pela casa, chamando-o com o assobio que os animais reconheciam. Encontrou-o no 2º andar, deitado no chão com uma espuma rosada no focinho. Vá lá, 3, levanta-te! O que é que tu tens, rapaz? Conseguiu que o animal se erguesse e desse uns passos cambaleantes antes de cair. Havia rastros de vômito por todo o lado, o que acontecia muitas vezes porque nem sempre digeriam bem os ossinhos dos roedores. Levou-o ao colo até à cozinha
e tentou em vão fazer com que bebesse água. Estava nisso quando Três ficou com as 4 patas rígidas e começou a ter convulsões. Naquele momento, Richard percebeu que aquilo eram sintomas de envenenamento. Verificou rapidamente as substâncias tóxicas que existiam em casa, todas bem guardadas. Demorou vários minutos a encontrar a causa debaixo do lava-louça da cozinha. O líquido anticongelante tinha caído e, sem dúvida, Três lambera-o, porque havia vestígios de patas pelo chão. Tinha a certeza de ter fechado bem a lata e a porta do armário. Não percebia como podia ter acontecido tal acidente, mas preocupar-se-ia com isso mais tarde. Naquele momento, o mais urgente era salvar o gato. O anticongelante era mortal. O trânsito estava condicionado, exceto para emergências, e esse era o seu caso. Procurou na internet a direção da clínica veterinária mais próxima que estivesse aberta, que verificou ser uma que já conhecia. Envolveu o animal numa manta e colocou-o no carro. Congratulou-se por ter retirado a neve de manhã, caso contrário teria a entrada bloqueada. E sentiu-se grato por o desastre não ter ocorrido no dia anterior, durante o vendaval, porque não poderia ter saído de casa. Brooklyn tinha-se transformado numa cidade nórdica, branco sobre branco. Os ângulos suavizados pela neve, as ruas vazias, com uma estranha paz, como se a natureza bocejasse. Nem penses em morrer, Três, por favor. És um gato proletário, tens estômago de aço, um pouco de anticongelante não é nada, coragem! Richard tentava animá-lo enquanto circulava com uma terrível lentidão na neve, pensando que cada minuto que perdia pelo caminho era menos um de vida para o animal. Calma, amigo, aguenta-te. Não posso apressar-me porque se derrapamos estamos lixados, já estamos a chegar. Não posso ir mais depressa, desculpa. O trajeto de 20 minutos, em circunstâncias normais, demorou o dobro do tempo. Quando por fim chegou à clínica, a neve tinha voltado e Três estava agitado, com novas convulsões e a babar mais espuma rosada. Foram recebidos por uma médica eficiente e parca em gestos e palavras, que não manifestou otimismo relativamente ao gato, nem simpatia pelo dono, cuja negligência provocara o acidente, como comentara com a sua ajudante em voz baixa, mas não tão baixa que Richard não ouvisse. Noutra altura, teria reagido ao comentário de mau gosto, mas uma onda intensa de más recordações impediu-o. Permaneceu mudo, de olhos postos no chão. Não era a primeira vez que uma negligência sua se revelava fatal. Desde então, tinha-se tornado tão cuidadoso e tomava tantas precauções que muitas vezes sentia que andava a pisar ovos pelo caminho da vida. A veterinária explicou-lhe que não havia muito a fazer. Os exames ao sangue e à urina iam determinar se os danos nos rins eram irreversíveis. Se fosse esse o caso, o animal ia sofrer e seria melhor dar-lhe um final digno. Tinha de ficar internado. Dentro de 2 dias teria um diagnóstico definitivo, mas era conveniente que se preparasse para o pior cenário. Richard assentiu, prestes a chorar. Despediu-se de Três com o coração apertado, sentindo o olhar duro da veterinária na sua nuca como uma acusação e uma condenação. A recepcionista, uma jovem com o cabelo cor de cenoura e um brinco no nariz, teve pena dele ao ver como tremia quando lhe deu o cartão de crédito para o depósito inicial. Garantiu-lhe que o animal seria muito bem cuidado e indicou-lhe a máquina de café. Perante aquele gesto insignificante de amabilidade, Richard foi invadido por um sentimento desproporcionado de gratidão e deixou escapar um soluço que saiu do mais profundo do seu ser. Se lhe tivessem perguntado o que sentia pelos seus 4 animais de estimação, teria respondido que apenas cumpria com a responsabilidade de os alimentar e de lhes limpar a caixa de areia. A relação com os gatos era apenas cordial
menos com 2, que exigia mimos. Era só. Nunca pensou que chegaria a estimar aqueles felinos displicentes como se fossem membros da família que não tinha. Sentou-se numa cadeira da sala de espera, sob o olhar compreensivo da recepcionista, a beber um café aguado e amargo, enquanto tomava 2 dos seus comprimidos verdes para os nervos e um de cor-de-rosa para a azia, até conseguir acalmar-se. Tinha de voltar para casa. Bem, é um excerto um pouco longo e a sugestão de hoje é a tua expressão plástica sobre este excerto que acabaste de ouvir. Podes fazer um desenho, podes fazer uma pintura das personagens, da cidade, o que quiseres. É só exprimires plasticamente, visualmente, aquilo que imaginaste destas personagens ou deste cenário, ou ambas as coisas. Até à próxima!